Olá, gestores! Nesse vídeo agora a gente vai estar explicando como é que faz para solicitar um remanejamento de empenho. Primeiras considerações. Remanejamento de empenho ele é feito quando se deseja alterar a natureza de despesa de um empenho já existente. Tá? Então você tem um empenho e quer mudar a natureza de despesa nele porque mudou a demanda de serviço ou de compra que você vai realizar. Um ponto importante. Não é possível acrescentar saldo em um empenho já existente. Então, um empenho de R$1.000, não tem como aquele empenho ser 1.500, 2.000. A gente vai explicar como é que você vai fazer quando você precisa aumentar o valor de uma natureza para fazer um pagamento. E terceiro, a soma das deduções deve obrigatoriamente ser igual à soma dos empenhos novos. Então vamos lá. Primeiro tipo de remanejamento. Nós temos 5 tipos e a gente vai explicar cada um aqui. O primeiro tipo é quando você faz um remanejamento de um empenho para uma outra natureza. Ou seja, você tem um empenho aqui, o empenho A, o número dele é 1 e na natureza 3005, 3.390, 3005. O valor dele é de 2.000 e você quer mudar ele para uma outra natureza. Então você vai mudar ele para a natureza B, a 3033, no valor de 2.000 também. Então você vai anular esse empenho primeiro aqui e fazer um segundo empenho no valor de R$2.000 também. É o caso mais simples que tem. Você vai mudar a natureza de um empenho ali que já existe um valor total. O segundo tipo é o remanejamento de 2 empenhos para uma outra natureza. Ou seja, você tem 2 empenhos aqui, o empenho A e o empenho B. Um está na natureza 3033, o outro está na 4016, você tem R$1.000 em cada. E você quer fazer um terceiro empenho com o valor total das duas. Por exemplo, o empenho C, número 3, na natureza 3005. Então ele vai ter o valor de 2.000 somando, da somatória dos dois aqui. Então a somatória do que está desse lado aqui tem que ser igual ao valor que está do lado de cá também. Então 1.000 com 1.000, R$2.000. O terceiro tipo é o remanejamento de 2 empenhos para uma outra natureza onde já existe um empenho. Esse aqui é o caso em que você utiliza quando o valor do empenho inicial ele não é suficiente para a realização da despesa e é necessário um valor maior. Esse aqui é o caso que mais dá problema, porque a gente, nesse caso, tem um empenho ali, pegando esse exemplo, o empenho A, número 1, na natureza 3033, R$1.000. E eu tenho o empenho B, número 2, na natureza 4016, R$1.000 também. Eu preciso colocar R$2.000 nessa natureza 3033, porque o valor que eu solicitei ele é menor do que de fato vai ser o pagamento que eu vou fazer. Então eu preciso de um valor maior. Só que não tem como eu fazer um acréscimo de valor nesse empenho na 3033 aqui. E eu também não tenho como fazer um pagamento com 2 empenhos separados. Então como é que eu faço? Nesse caso, a gente vai anular os 2 empenhos e vai fazer um terceiro empenho na mesma natureza. Tanto é que eu coloquei aqui representando como a letra A também, vai ser na mesma natureza aqui. Só que o empenho vai ser o número 3, não vai ser mais o número 1. Vai ser um terceiro empenho com o valor total dos dois. Então agora você tem um empenho na 3033 no valor de R$2.000. E aí você já pode fazer o pagamento completo ali que a demanda te exige. Tá? Então preste atenção bastante nisso aqui, porque esse aqui é o caso que mais dá problema mesmo. Recapitulando, para você, entre aspas, acrescentar saldo num empenho, numa natureza que já existe, você tem que anular o empenho que você já tem daquela natureza, anular o outro empenho que você quer deduzir o saldo e fazer um novo empenho na mesma natureza que você já tinha com o valor novo. O quarto tipo de remanejamento é o remanejamento de um empenho para outras 2 naturezas. Ou seja, você tem um empenho ali, nesse exemplo aqui na 3033, R$2.000 e quer passar por outros 2 empenhos. O empenho B e o empenho C. Um na 4016, R$1.000 e outro na 3005, R$1.000. Basicamente você vai deduzir o empenho, diluir ele em 2 outros diferentes. E o quinto tipo de remanejamento é quando você tem uma quantidade de empenhos ali de um lado, você quer mudar todos para outro. Não tem uma conexão ali de valores certas e exatas. Você simplesmente vai ter que anular vários empenhos e fazer outros novos. Então você tem que o empenho A, B, C, D, com a 3033, 4016, 3010, 3933, cada um com o seu valor. Você quer fazer outros 3 empenhos, porque esses empenhos aqui já não vão atender a demanda que você tem. Então você anula todos eles e faz os novos 3 empenhos.
Só lembrando que nesse caso você tem que se preocupar que a soma do lado de cá tem que ser igual à soma do lado, né, dos novos empenhos. Né? Aqui deu R$4.000, do lado de cá também vai dar R$4.000, ok? E por fim aqui, antes da gente partir para a parte prática, os documentos que precisam para fazer a solicitação de remanejamento. São dois: o relatório do SAF com a solicitação de empenho estimativo e o despacho no SEI com a descrição da alteração que você deseja fazer. Tá bom? Então vamos agora para a parte prática. E a parte prática a gente vai fazer aqui em cima de cada exemplo. Né? O primeiro exemplo aqui de um remanejamento de uma natureza para outra, simplesmente. Eu vou lá no SAF primeiramente, que a gente já está usando o mesmo processo que a gente gravou o vídeo, né, que explicava a abertura do processo com os documentos que você coloca. Nesse caso aqui, no outro vídeo tem até o e-mail do almoxarifado. Vocês podem ver que não tem um documento em si, foi só para a gente construir a árvore para a gente explicar para vocês. Eu completei o documento aqui, né, o processo, com os documentos que a gente coloca aqui dentro da CDFIN, certo? Despacho de classificação orçamentária, declaração, né, que vai para a reitoria assinar, PDF, que é um documento de um sistema interno nosso aqui, e aí depois já vem o empenho e o despacho que a gente devolve para vocês, né, que a gente fala aqui as considerações que tem para fazer e tudo mais, e a gente devolve o empenho para vocês anexarem os pagamentos. O documento empenho, ele está com só um título de exemplo, né, eu coloquei aqui dentro como se fosse esses empenhos existentes aqui nesses exemplos para que a gente consiga fazer a parte prática dele. Tá? Então aqui no primeiro exemplo, a gente tem um empenho na 3005. Então aqui um empenho na 3005 no valor de R$2.000. E a gente quer passar ele para a natureza 3033, né, o valor completo. Então como é que a gente vai fazer? Esse aqui é o empenho novo que a gente quer fazer, na 3033. Aqui no SAF, eu vou novamente lá em relatórios, solicitação de empenho estimativo. Pode acontecer de existir essas parcelas aqui dentro do SAF. Nesse caso, quando elas já estão cadastradas aqui na aba empenho, você pode excluir elas normalmente. E aqui você vai colocar a nova natureza que você deseja, 3033 no valor de R$2.000. Então, 390, 3033 no valor de R$2.000. Você vai adicionar. Como nesse caso aqui é só um empenho, você vai gerar. Assim como foi explicado no vídeo anterior, você vai simplesmente tirar um print dessa parte aqui da tela. Aqui no SEI você vai incluir documento, né? Novamente você vai colocar uma solicitação de empenho estimativo. Aqui no texto inicial você pode colocar nenhum. Aí, como lá no começo a gente deu a dica, né, de colocar aqui no interessado a unidade em que você está trabalhando, para que os documentos já saiam, o despacho aqui, por exemplo, já saiu com o nome da unidade que a gente está aqui, e outros documentos já vão sair com esse nome. Tá? Então você coloca texto inicial nenhum, interessado aqui, se não tiver preenchido lá no início do processo, você tem que colocar aqui, e o nível de acesso público. Pode confirmar os dados. Aqui dentro você pode apagar essa parte, clica com o botão direito, colar, e aqui dentro dessa nova janela que vai abrir, você dá um Ctrl V, aperta OK, centraliza o documento, salva, e você pode assinar o documento, certo? Com ele assinado a gente consegue ver ele aqui. Então a primeira etapa aqui, né, dos documentos está OK. A segunda etapa é fazer o despacho, falando a alteração que você quer fazer, de onde você quer tirar o dinheiro e onde você quer colocar. Né? Então, novamente, incluir documentos, você pode colocar como despacho, texto padrão, aí cabe a cada um fazer o texto padrão da sua própria unidade, né? A gente tem esse padrão de texto, mas você tem que adicionar na sua unidade SEI, tá? Assunto, solicitação de remanejamento. Dentro do corpo do texto, você coloca a data que você está colocando, está fazendo o documento. Então, por exemplo, aqui, 11 de janeiro de 2023. Dados do solicitante, você coloca seu nome. Para quem for de uma unidade universitária,
no seu texto padrão, você pode tirar essa parte aqui de baixo. E para quem for de campus, você pode tirar a parte de unidade universitária. Mas basta você colocar o nome da sua unidade aqui na frente. Né? No texto padrão de vocês, individualmente, você já pode até colocar o nome da sua própria unidade aí. Empenho. Nessa parte aqui de cima, você vai colocar o empenho que você quer. Então, como a gente viu aqui, a gente quer uma na 3033 no valor de R$2.000. Então, a natureza do empenho, 3.3.90.30.33. E o valor, R$2.000. E aqui embaixo, indicamos como fonte de dedução os empenhos abaixo discriminados. Você vai colocar o número do processo, que está o empenho que você quer. Nesse caso aqui, é o empenho que a gente está trabalhando mesmo, certo? Esse aqui sempre vai ser o empenho que você está trabalhando, na verdade. Se vocês quiserem, pode até tirar essa parte aqui, ó, porque sempre vai ser dentro do mesmo processo que a gente está trabalhando. O número do empenho, se a gente vier aqui, a gente vai ver que o número do empenho é o 0001. Então a gente vem aqui e coloca 0001. O valor a ser anulado, 2.000. E a natureza de despesa que é o empenho que você quer, né? Isso aqui na 3005. Então, 3.3.30.05. E aqui embaixo, situação, anulação parcial ou total. Nesse caso aqui vai ser uma anulação total do empenho, porque ele é de R$2.000. Se ele fosse, por exemplo, de R$3.000, você deixaria parcial. Então aqui, anulação total do empenho. Salva, assina, e aí com esses dois documentos aqui, né, você pode mandar para a gente agora que a gente vai entender. Eu quero tirar R$2.000 desse empenho aqui, da 3005, e colocar nesse empenho na 3033. Perfeito? Esse aqui é o exemplo 1. No exemplo 2, a gente tem um remanejamento de 2 empenhos para uma outra natureza. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá no SAF, novamente, a gente pode excluir isso que está aqui. Eu quero um empenho na 3005 de R$2.000. Então, 3.390, 3005 de R$2.000. Adiciono e gero o documento. Aqui novamente eu tiro um print da tela. Eu estou fazendo todos os exemplos. No caso específico de vocês, né, aqui eu vou fazer na seguida, né, na sequência desses dois documentos. Então vai constar aqui do empenho do exemplo 1, a solicitação e o despacho. Só para a gente manter o processo aqui de gravação que a gente está fazendo desses vídeos. Mas no seu caso não vai ter esses dois documentos aqui, vai ter o que você está fazendo, certo? Então, novamente, solicitação de empenho estimativo, texto inicial nenhum, o interessado aqui já vai estar com o nome, nível de acesso público, apago o texto que está lá, normalmente botão direito, colar, aqui eu coloco Ctrl V, centralizado, salvo e assino o documento. E em seguida, crio o despacho de remanejamento. Texto padrão, já pego o de remanejamento, nível de acesso público, assunto também, solicitação de remanejamento, coloco a data de hoje, o nome do requisitante, as mesmas informações. Aqui, o empenho, qual que é o empenho que eu quero? Eu quero o empenho na 3005. Então aqui agora, 3.3.90.30.05. O valor dele, R$2.000. Então, 2.000. Formamos como fonte de dedução os empenhos abaixo discriminados. Eu tenho o empenho A na 3033. O número do processo vai ser esse aqui que a gente está trabalhando mesmo. Empenho 0001. O valor dele, nesse caso, é R$1.000. A natureza, 3033. Então, 3.3.30.90.30.33.
novamente, vamos supor que o empenho inicial era de 4.000, então vou anular só R$1.000 dele, então anulação parcial. Só que nesse caso aqui eu tenho R$1.000 aqui e eu tenho R$2.000 aqui, então eu tenho o empenho B que eu vou fazer a anulação dele ainda. Então aqui a gente precisa do outro empenho, né, para a gente fazer o remanejamento. O outro empenho é na 4016, R$1.000 também. Aqui basta eu copiar o texto que está aqui em cima, colo. Nesse caso aqui vai ser o empenho 02, o valor a ser anulado R$1.000 também, a natureza dele 4016, e vamos supor que essa aqui é a anulação total dele. Agora sim, eu tenho os dois empenhos que eu vou anular, R$1.000, R$1.000, e o que eu quero fazer é de R$2.000. Posso salvar e fecho. Então, segundo exemplo também concluído. Terceiro exemplo, que é aquele que mais dá problema. Ou seja, eu tenho um empenho na natureza 3033 e um empenho na 4016. E eu quero ter R$2.000 na natureza 3033. Lembrando que não tem como acrescentar saldo no empenho 01. A gente vai fazer um novo empenho na mesma natureza com valor total. Então, como é que a gente vai fazer? Novamente lá no SAF, posso excluir esse aqui, né? 3033 2000. Então, aqui o 30, 390, 3033, valor de 2000. Adiciono, gero o relatório, novamente tiro o print da tela. Vou lá no SEI, tipo de documento, solicitação de empenho estimativo, texto inicial nenhum, nível de acesso público, confirmar dados, novamente apago esse texto, colo, Ctrl V, centralizo e salvo. Relatório de empenho, solicitação de empenho estimativo, ok. Agora o despacho. Texto padrão, remanejamento, nível de acesso público. No assunto, solicitação de remanejamento. Mais uma vez aqui eu coloco a data, né? Os dados do solicitante, o nome da unidade, o empenho que eu quero. Eu quero um empenho na 3033. Então, 3.3.30.30, 90.30.33. O valor que eu quero, R$2.000. E aqui o número do processo. Lembrando que o número do processo você pode até tirar se quiser. Agora o empenho que eu vou anular. Primeiro, vamos lá, o empenho 1. 0001. O valor a ser anulado. R$1.000, natureza de despesa. É a mesma natureza que eu estou solicitando aqui em cima, mas é isso mesmo, porque ele só tem R$1.000. Então 3.3.90.30.33. Obviamente aqui vai ser anulação total. E, mais uma vez, eu vou acrescentar o empenho 2, que nesse caso vai ser na 4016, R$1.000. Aqui vai ser ponto 4016, mais R$1.000. Então, novamente, salvo, assino e encaminho. Então, o exemplo 3 também está aqui, certo? Aqui a gente está falando, ó, vai tirar desses dois empenhos aqui e vai fazer um terceiro empenho nesse valor aqui, ok? Quarto exemplo, vou ter um empenho para duas solicitações. Então, vou lá no SAF, excluo o que está lá. E aqui agora vai ter uma mudança, porque eu vou ter dois empenhos sendo solicitados. Vou ter um no 4016, R$1.000. 3.390, 4016,
R$ 1.000, adiciono e vou ter um outro na 3005 R$ 1.000. 3.390, 3005 R$ 1.000. Adiciono também e gero o relatório. Mais uma vez, tiro o print da tela, vou lá no SEI, solicitação de empenho estimativo, texto padrão, texto inicial nenhum, nível de acesso público, confirmo os dados. Vem aqui, apago isso, aperto o botão direito, clico em colar e aqui eu dou um Ctrl V. Aqui eu centralizo minha imagem, salvo e assino o documento. E agora o despacho de solicitação de empenho, texto padrão, remanejamento, nível de acesso público, assunto, solicitação de remanejamento, data, nome do solicitante, unidade, empenho. Eu vou querer o primeiro empenho na 4016, então 3.3.90.40.16, na natureza, o valor R$ 1.000. E aqui no caso, eu vou querer um segundo empenho. Então eu posso copiar o texto aqui, colar embaixo. O segundo empenho vai ser na 3005. Então apago aqui, coloco 30.05, valor de R$ 1.000. Indicamos como fonte de dedução de saldos empenhos abaixo discriminados. Então vou ter um empenho na 3033, hoje 2.000. Mais uma vez, número do processo, empenho é o 001, correto? Valor a ser anulado, 2.000. Natureza de despesa, ele está na 3033. E anulação parcial do empenho. Mais uma vez, salvo, assino e envio o documento para a CDFIN. Então, o quarto exemplo está feito aqui, certo? E por fim, o quinto exemplo, que seriam vários tipos de empenho, vários empenhos feitos, né? Eu quero fazer outros novos, então eu vou fazer em cima desses aqui. Ó. Lá no SAF, posso excluir os que estão lá. Vou colocar primeiro 3012, R$ 2.000. Então 3.390, 3012, R$ 2.000 nele. Adiciono. Depois, o empenho 4016, 1.500. 3.690, 40.16, 1.500. E depois o empenho na natureza 3606 de R$ 500. Então, 3.690, 3606, R$ 500. Somando aqui dá R$ 2.000, né? Aliás, R$ 4.000. Gero o relatório, tiro o print da tela. Lá no SEI, novamente, solicitação de empenho estimativo, texto inicial nenhum, nível de acesso público. Apago o texto que está aqui, botão direito, colar, aqui dentro Ctrl V, centralizo o documento, salvo e assino. Perfeito? Então, 3 empenhos aqui. E do último exemplo, vou criar o despacho, texto padrão, remanejamento, nível de acesso público, confirmar dados. Assunto, solicitação de remanejamento. Data de hoje, dados do solicitante, nome da unidade. E vamos aqui.
Valor, natureza de despesa. A primeira que eu quero, 3012 de R$2.000. Então, 3.3.30.12, valor de R$1.000. Perdão, 2.000. Segundo empenho. Copio o texto aqui. 4016, R$1.500. Então, 40.16, R$1.500. E o último, 3606, R$500. 36.06, R$500. Então tem os 3 empenhos que eu vou querer agora, depois do remanejamento. E aqui a gente indica como fonte de dedução de saldo os empenhos que vão ser anulados. Eu só estou fazendo um ajuste para puxar a numeração de cima. Número do processo. Empenho. Primeiro, 3033 mil reais. 0001. Valor R$1.000. Natureza 3033. Vou colocar a anulação total desse empenho aqui. Em seguida, vou ter o segundo empenho. Empenho 2. Valor a ser anulado. Também de R$1.000 na 4016. Também de R$1.000 na 4016. Nesse caso aqui vai ser uma anulação parcial do empenho. Vamos supor que eu tinha um empenho de R$5.000. Terceiro. Terceiro empenho é R$750 na natureza 3010. Então, R$750 na natureza 30.10. Anulação parcial também. E por fim, o empenho 4, no valor de R$1.250 na natureza 3933. Então, 1.250 na 3933. Salvo, assino e encaminho para a CDFIN, para essa unidade C aqui. Então aqui a gente está demonstrando, a gente vai anular esses 4 empenhos aqui, né? E vamos fazer novos empenhos, esses 3 empenhos aqui. Lembrando que somando esses valores aqui dá R$2.000 e somando esses valores aqui também dá R$2.000. A questão de anulação de empenho propriamente dita não é feita aqui no remanejamento, tá? Se você solicitar, por exemplo, simplesmente uma anulação aqui e não ter para onde jogar, ela vai ficar perdida. A solicitação de anulação de empenho basta ser feita em um despacho separado. Depois a gente vai gravar um vídeo falando sobre isso também. Então está aqui falando dos 5 tipos de remanejamento que existem. A gente fez individualmente cada um aqui. Então, quem tiver dúvida quanto a remanejamento, assistam os vídeos aqui. A gente vai colocar separado também no YouTube. Por tempo, vamos lançar no Drive. Quem tiver dúvida, assiste o vídeo e qualquer coisa nos chame. Lembrando que a intenção desse vídeo é justamente a gente padronizar os processos para as 43 unidades para que o trabalho fique mais célere, mais rápido e a gente consiga atender vocês com velocidade maior, né, com um trabalho até menor, certo? Muito obrigado, até mais.